Nosso palestrante de hoje é Bernardo Sorge, a partir de uma breve introdução sobre o tema das identidades, para logo enfocar o contexto social, político e cultural do judaísmo contemporâneo. Bernardo Sorge cursou a Universidade de Haifa, Israel, História do Povo Judeu e Sociologia, e obteve o título de PhD em Sociologia pela Universidade de Manchester, Inglaterra. Foi professor titular da UFRJ, autor de 30 livros publicados em várias línguas e mais de 100 artigos acadêmicos. Atualmente é diretor do Centro Helderstein de Pesquisas Sociais e de Plataforma Democrática. E acaba de lançar o livro Identidades e a Crise das Democracias. Obrigada, Bernardo. Eu passo para você o microfone. Boa noite a todos. É um prazer participar desse encontro. Eu realmente gosto de conversar, né? Essa coisa de dar palestra, ainda mais virtuais, não é algo que me dá um prazer particular, mas é o que temos no momento e vamos lá. Deixa começar pelo final e depois vou tentar explicar esse final, inclusive porque as pessoas possam ouvir o final. Alô? Tem alguns microfones. Estava dizendo para começar pelo final, inclusive para aqueles que já ouvem o final, se desejam, não precisam ficar para ouvir o resto, né? Então, a pergunta, que é ser judeu e o que é judaísmo, é uma pergunta que não fecha, porque são perguntas que só podem ser respondidas se a gente delega uma autoridade, né? Brasileiro é aquele que, de acordo com a Constituição, nasceu no Brasil, se naturalizou brasileiro, etc. Você delega um poder e aceita, né? Por razões que independem de tua vontade. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui presentes não concordariam que ser judeu ou definir quem é judeu seja definido por uma autoridade externa. Em outras palavras, o mundo moderno criou um problema para o qual não existe uma solução a não ser de ordem subjetiva ou, como veremos, de ordem organizacional. Qual é o problema criado pelo mundo moderno? O mundo moderno diz às pessoas que o indivíduo ele é livre para escolher, a partir do uso da razão e dos sentimentos, da experiência, para definir aquilo que é verdade e o que não é, que é certo ou errado, né? Do momento que você transfere para o indivíduo uma decisão sobre sua identificação de quem ele é, você deixa de aceitar que alguém de fora defina quem você é, né? E o que você entende por aquilo que você é, né? Mesmo em situações onde há uma lei que define quem você é, por exemplo, ser brasileiro, quando você fala sobre a subjetividade de ser brasileiro, possivelmente você não aceitar que, sei lá, Bolsonaro ou qualquer outro político te diga o que significa ser brasileiro, o que um verdadeiro brasileiro é ou não é, né? Então, qual é a contradição e qual é o problema? Na modernidade, o indivíduo passa a ser o centro e o critério último para definir aquilo que é certo ou que é errado, né? O que deve ser o mundo, como deve ser. Ao mesmo tempo, nenhum indivíduo vive a partir de sua individualidade. Todos nós precisamos de identidades coletivas, né? Podem ser ideológicas, vamos supor esquerda-direita. Alguém diz, eu sou de esquerda, né? A não ser que você viva em tempos passados, que aceitava que o secretário-geral do partido defina o que é ser de esquerda. Você diz, não, para mim ser de esquerda é isto, mas não é aquilo. Concordo com aquele governo e não concordo com aquele outro, né?
Ou seja, precisamos, porque viver em sociedade exige identidades coletivas. Eu me defino, eu tenho algumas, né? Eu me defino como judeu, uruguaio, brasileiro. São as básicas, né? As básicas. Mas mesmo elas, essas três, a gente tenta entender o que elas são e vão ser definições muito particulares, inclusive ligadas à minha experiência pessoal. Então, por que o círculo não fecha? Porque, por um lado, o indivíduo nunca é puramente o indivíduo, né? Moisés Fuchs, que está na minha frente na tela, ele se chama Moisés e Fuchs porque foi uma definição dos pais, né? Que colocaram esse nome e esse sobrenome. Falaram para ele: meu filho, você é judeu. E ele levou toda uma vida procurando entender o que é isso, e entender o que é ser brasileiro, e possivelmente nesse transcurso, né, fui mudando de opinião. Então, temos um indivíduo que, por um lado, se acha indivíduo, mas que nunca se define a si mesmo pela individualidade. Ele é médico, brasileiro, sei lá que, paulista, ou gaúcho, o que for, né? Então, temos identidades coletivas que nos fazem ser o eu que eu sou, mas, ao mesmo tempo, nunca aceito que esse eu possa ser definido, finalmente, por uma autoridade externa, que me diga: não, ser de esquerda é isso, ser de direita é aquilo, e assim por diante. Sentir-se brasileiro é isto, sentir-se brasileiro é aquilo. E a história do judaísmo, nos tempos modernos, e vou repassar muito rapidamente por ela, porque o tempo é limitado, foi uma procura de fechar um círculo que nunca fecha. Agora, vamos deixar claro, dizer que há contradição básica entre ser indivíduo e ser coletivo, né? Ou seja, o coletivo nunca resolve a minha individualidade. E a minha individualidade nunca fecha sem referência ao coletivo, né? Essa é a vivência da pessoa moderna. Tem a frase que pessoas falam que foi falada por Kafka, que eu gosto muito, né? Perguntaram ao Kafka se ele se definia como judeu, e ele respondeu: olha, ainda não sei quem sou eu para poder dizer que se sou ou não sou judeu, né? Esse sentimento último, né, da vivência do homem moderno. E é uma vivência conflitiva, complexa, que não fecha. Alguém, um ultra-ortodoxo, ou um nacionalista xenófobo, ou pessoas que acham que podem fechar o círculo, né, que podem delegar a autoridade da definição a algo externo, mas achar que essa situação é incômoda, que essa situação produz tensões, desequilíbrios, e é verdade. Mas eu diria que essa grandeza da modernidade, dos tempos modernos, nos empurra sempre para frente, procurar novas respostas e novas soluções que serão precárias. O dia que não são precárias, teremos um problema enorme. Estaríamos caindo outra vez em uma forma de totalitarismo, tipo tradicional ou tipo moderno, porque queremos fechar o círculo. Tem na época minha de juventude, um século atrás, no movimento sionista socialista, onde a resposta era fechada, eu tive a oportunidade na sexta-feira de falar para um grupo de Shomer Atzair e do Abonim, né? E vi esses jovens que não têm muito a ver como forma de ser, como estilo, com a minha época, né? E me lembrei do que era aquele mundo que a gente exigia na Tnuá: você tem que ser coerente. A coerência era procurada. Não existe a coerência total no mundo moderno. Quem quer ser coerente cai no fanatismo, no dogmatismo, no autoritarismo, porque a resposta final estará sempre sendo questionada por outros e com o direito de ser questionada.
e pela própria experiência nossa. Kolakowski, que eu acho que foi um dos grandes filósofos do século passado, polonês, ele diz que as pessoas que procuram a coerência total ou são ou caem no fanatismo. Uma certa incoerência é parte da vivência humana nos tempos modernos. Isso não significa que você vai procurar ser hipócrita, que é outra coisa. Mas incoerências são parte. São parte, inclusive, porque a sociedade tem demandas contraditórias. E essas demandas contraditórias não são totalmente coerentes. Liberdade e solidariedade, igualdade e individualismo. Você só fecha se você censura, reprime um valor e considera um único valor, o valor supremo aos qual os outros têm que se submeter. Eu apoio muito a tese que eu chamo politismo de valores. O ser humano não tem nada a ver com Deus, vamos deixar claro, é de valores. Nós temos que conviver o tempo todo com valores diferentes, com solidariedade com a família, mas também no trabalho, de nossos desejos, os desejos de seres queridos. A gente está sempre na vida dosando, criando doses diferentes para demandas que são contraditórias. Aí vou dar um passo atrás com essa introdução, já avisando que aqueles que esperam resposta podem dormir mais cedo hoje. Pequeno histórico desse problema. Na história judaica, e eu estou sendo muito simplista em função da apresentação, do momento em que a visão ortodoxa tradicional, onde você tinha alguma dúvida e perguntava para o rabino, onde você acreditava que tudo que você estava fazendo tem que ver com textos sagrados, que sempre tem um guardião, aquele que vai dizer a última palavra, explicar por que a galinha, que não é mamífero, não pode ser comida, como é considerada carne, quando na Torá está muito claro que você não pode cozinhar o cabrito na leite da mãe. Até hoje, galinha não produziu leite, mas foi incluída como uma das carnes que seria não kasher comer com leite. Mas aí tem os rabinos, de Rabanam. Os rabinos assim decidiram. E nesse mundo, as coisas fecham. Fecham no sentido que você aceita entregar a alguém a autoridade para definir quem você é e como você deve ser. Quando surge a civilização moderna, se cria um conflito de base entre a visão tradicional, onde você delega o poder de decidir, com a perspectiva que o indivíduo deve ser o último critério, sua razão, sua experiência, para definir o que é certo e errado. E vamos ser claros aqui, para eventuais discussões que eu espero que a gente possa ter. A civilização moderna é diferente da civilização judaica. Por mais que a gente argumente que na civilização moderna muitos elementos judaicos couberam, muitos judeus importantes que contribuíram, mas a civilização moderna, seus valores não são os valores judaicos tradicionais. São diferentes, nem melhores nem piores, não é essa a discussão, inclusive. São outros valores que você tem que juntar com valores que delegam o poder do indivíduo de decidir o que é certo e errado. Então, esse encontro entre civilizações, que permeia hoje, até dias de hoje, inclusive todas as grandes religiões, inclusive o catolicismo, por exemplo, também permeia o judaísmo, em forma diferente, porque o judaísmo mistura religião e povo, historicamente, estão juntos. Juntar essas coisas
e a missão impossível, ao qual os judeus se dedicaram durante 3 séculos, ainda se dedicam, inclusive os presentes neste webinar, estão nessa procura de relacionar, né, sistemas de valores que são diferentes e que, portanto, não fecham. Né? Não significa que você não vai procurar um caminho, né, eu diria, o mais coerente possível, mas nunca coerente, nunca um círculo que fecha totalmente. E se a gente vai na tradição judaica, a gente vai ver isso. O que acontece no século XIX, né, na religião, no campo religioso. Judeus falam, não, o judaísmo pode ser uma versão modernizada que implicou, no judaísmo reformista, abandonar grande parte das mitzvot como elementos históricos, né? A forma de tratar o Shabbat, inclusive o uso do hebraico durante muito tempo, né? E tentaram traduzir o judaísmo em termos de valores modernos, de uma ética. Né? O judaísmo é uma ética. Coisa nenhuma, gente. O judaísmo não é que não é uma ética, é que não passa por aí, que é um conceito grego, não é parte da tradição judaica. Mitzvah, no Yiddish que eu aprendi como criança, era uma boa ação. Mas mitzvah, na Torá, na tradição judaica, é uma ordem de Deus. Você come kasher não porque é saudável ou não é saudável, é porque Deus mandou. Né? Mitzvot são ordens de Deus. Você faz porque Deus manda. Não tem nada a ver com ética. O que não significa que todos nós podemos tentar fazer essa tradução. Né? Que podemos tentar transformar o kasher em ecobiológico, sei lá que. Podemos fazer elucubrações que são legítimas. Mas não se trata de confundir, ou fundir, mais que confundir. Né? Eu acho interessante, há uma relação entre fundir e confundir. Né? Ou seja, a fusão nunca é total. É um esforço a gente relacionar tradições. E nesse relacionar, o que você faz? E volto a insistir, não estou deslegitimando, porque todos nós fazemos isso, inclusive eu. A gente tenta dar conta de demandas diferentes, de uma identidade coletiva com a qual eu me identifico, eu quero dar continuidade, o meu individualismo, não no sentido de egoísmo, de individualidade, né? Que é inerente a eu me sentir parte do mundo moderno, e a gente tenta retirar coisas da Bíblia. Existe na Bíblia justiça social? Sim, muita coisa, né? Existe na Bíblia uma tradição profética que eu acho que é extremamente ética, no sentido de crítica ao poder político, né? Ao uso das mitzvot como pura formalidade. Tem coisas dos profetas que eu diria são ultramodernas. Quando eles falam essa coisa de jejuar é irrelevante, se você maltrata seus empregados, né? É uma frase tirada pelo líder sindical mais avançado. Né? Ou seja, existem na Bíblia coisas boas, positivas, dos quais nós podemos retirar uma ética, certamente. Dizer que o judaísmo é uma ética é uma certa violência. E também isso, em minha leitura atual, né, de outra coisa, de algo que já foi outra coisa. Né? Então, o judaísmo reformista tentou forçar, né, e traduzir todo o judaísmo em uma ética que se encaixa com os valores humanistas e que fez um longo percurso, que é muito interessante, inclusive se afastou do sionismo, o sionismo era nacionalista, os reformistas achavam que não, se sou alemão, minha pátria é Alemanha, não queria que seja questionado nenhum elemento do que ele entendia como ser moderno. Na época, né, acreditar na civilização alemã, francesa e assim por diante. Em um longo percurso, muito reformista foi mudando, até os tempos atuais, onde procurou recuperar elementos da tradição, né?
para se diferenciar e afirmar uma identidade coletiva. E que é muito criativo, né? O movimento reformista hoje é extremamente criativo. O movimento conservador, por sua vez, tentou manter as pontas, aceitar mais coisas da modernidade, sim, por outro lado, manter muito da tradição rabínica, né? E isso, durante certo tempo, foi uma solução boa, né? A maioria dos judeus dos Estados Unidos, em certo momento, foram chamados por esse movimento conservador, e depois não. Hoje o movimento conservador está em crise, porque se sente, por um lado, atraído pelos reformistas, que se aproximaram um pouco mais da tradição, ou tentam retornar à ortodoxia, porque acham que o movimento conservador, em certas coisas, avançou demais, né? São movimentos eu que eu gostaria de enfatizar, não se trata de entrar no detalhe de cada um deles, esse movimento de pêndulo, né, de diálogo que nunca se resolve totalmente. No movimento secular, no qual imagino muitos de vocês devem ter sido mais próximos, né, as soluções também foram igualmente criativas, ricas, historicamente algumas fracassaram mais que outras, mas o círculo nunca fechou totalmente, né? A solução comunista, que eu diria a ideia messiânica no Estado puro, né? Esqueça a coisa de judeu, né? Internacionalismo que vale. E está nos profetas, inclusive, se quem quiser vai encontrar frases dos profetas. Né? A única questão era saber se o Messias chegou. Parece que não chegou, ou seja, deu errado. Acontece, né? Na história humana é o que mais acontece. Eu diria só acontece, né? Mais cedo ou mais tarde. Mas os comunistas tentaram, né, dar sua resposta no internacionalismo, para com esse paroquialismo provinciano, né? E acredita na chegada do Messias, né? O outro movimento, que foi o sionismo, viveu e continua vivendo na contradição, né? Se quem tem uma formação sionista, como muitos de vocês, sabem que o sionismo fala da normalização do povo judeu, né? Que, na verdade, era acabar com a história diaspórica, acabar com esses 2000 anos, voltar a ser um povo como todos os povos. Gente, não conseguiu. Aliás, ninguém consegue, porque a ideia de normalidade já era uma aberração pensar que algo pode ser normal, né? Cada povo tem suas michigas, não tem povo normal, nunca, né? Israel, e começou desde os anos 50, casos famosos, me lembro, no início dos anos 50, um tenente da marinha israelense queria casar com uma mulher não judia, se podia trazer Israel ou não, e se ela não queria se converter. E até hoje, em Israel, a definição de judeu, que é mais maluca ainda, que foi dado pelo Supremo Tribunal de Justiça, né? Beit HaGavol Etzedek, usou a definição dos nazis de que um avô judeu é suficiente para definir quem é judeu. Aí a pessoa que tem um pai judeu, uma mãe judeu, um avô judeu, chega em Israel com direito à cidadania, mas vai descobrir que depois do documento dele não é judeu. Porque aí quem dá esse documento final é o rabinato, né? E assim vai, né? Então, até hoje em Israel, quem é judeu, quem não é, quem pode voltar, quem não pode voltar, quem voltou, mas não pode ser judeu, porque o rabinato se convertiu por um rabino que o rabinato não reconhece como sendo rabino, e assim por diante. Realmente, o problema está colocado. Mais ainda, o sionismo se colocou como movimento secular puro, né? As grandes correntes do sionismo. O Jabotinsky, que foi o grande líder do sionismo nacionalista, né? Ele pediu para ser incinerado quando morrer, no testamento dele, que é totalmente contra a tradição judaica rabínica. Não foi, né? Não deixaram. Mas todos os líderes sionistas, me lembro que esteve aqui Yael Dayan, no Brasil, ela me contava como Yom Kippur, Moishe, o pai dela, gostava de fazer piquenique para comer steak lavan, que é a forma que em Israel se chama carne de porco,
Então, Yom Kippur é piquenique com carne de porco. Ou seja, o sionismo não se considerava em nada um movimento religioso. E hoje a religião começou a comer grandes partes dessa tradição, né? E tem, hoje, na tradição ortodoxa, há uma mistura com nacionalismo messiânico, né? Que passa pela ocupação do grande Israel, inclusive alguns mais maluquinhos acreditam que tem que começar a trabalhar para a reconstrução do terceiro templo. Enquanto certos ultra-ortodoxos, até hoje, mantêm a tradição rabínica de não ir ao Muro das Lamentações, porque até não ter reconstrução do templo não se pode ir por lá. Tudo isso entre o judaísmo. Se mencionar os grupos mais radicais, ultra-ortodoxos, que não aceitam a cidadania de Israel, pedem a jordaniana e viajam para Irã para apoiar o regime iraniano. Quem esteve em Nova York em um desfile do Dia de Israel está cheio sempre de grupos ultra-ortodoxos com a bandeira palestina. Só para mostrar como esse círculo, na época moderna, é sempre tensionado, é problemático. E, finalmente, temos outra tradição que não posso esquecer, seria injusto, que é a tradição budista, que basicamente foi forte em Europa Oriental, e depois teve imigrantes que chegaram no Brasil e criaram seus círculos budistas, nos Estados Unidos também, que é a cultura Yiddish. Então, que, ao mesmo tempo, é bonito, porque a cultura Yiddish é muito rica, mas que não sabe explicar porque é judeu. O que é judeu? O judeu é a língua. Então, um sefaradino é judeu para um budista, porque ele fala ladino. Ué, até eu fiz essa pergunta anos atrás a vários budistas. Não, ele é judeu, mas não fala Yiddish. Que tinha certos probleminhas aí. E como a tradição do Yiddish, a literatura Yiddish, pode ser entendida sem toda a tradição histórica da cultura e da experiência judaica. Como um Sholem Aleichem pode ser lido se não entender os séculos de tradição judaica e de diálogo, inclusive, com Deus e com os problemas do passado. Então, aí temos o budismo, em grande medida, morreu de morte natural, ou não de morte natural, antinatural, foi exterminado pelo nazismo. E na América não teve continuidade, a não ser através do movimento operário judaico, que foi fundamental nos Estados Unidos nos inícios do século XX. Chegamos aos tempos atuais, para seguir sendo sintético por causa do tempo. O que eu vejo, o que eu enxergo? Por um lado, setores judeus que na prática estão bastante distanciados do judaísmo ortodoxo, mas se sentem próximos aos judeus mais ultra-ortodoxos, como os Lubavitch, etc. Os Lubavitch, deve ser reconhecido, foram extremamente inteligentes, criativos, aprenderam muito com os grupos evangélicos americanos em técnicas de comunicação, e as usam muito bem. E, se o tema interessar, a gente pode entrar em um debate mais específico, tem uma visão de abertura em relação aos judeus não ortodoxos. Eu me lembro na minha infância, um judeu que viajava de carro sábado, fumava, era maltratado. Hoje a visão do Lubavitch é o contrário. É outreaching. Vamos fazer sushi Shabbat na sexta-feira à noite. Tentar se comunicar de alguma forma com essas pessoas. As pessoas, obviamente, eu diria, essa atração tem a ver com duas coisas, e tem aumentado essa atração. Primeiro, que no mundo moderno é uma sociedade do espetáculo. Não tem muito a ver com substância. Então, os Lubavitch, que falam uma língua Yiddish, que é um dialeto, uma língua que se origina do alemão. Moshe Rabbeinu não falava Yiddish, nem Abraham Avinu, mas eles falam Yiddish. Eles se vestem com uma roupa
do século XVIII, início do século XIX, da pequena aristocracia da Europa Oriental. Também, certamente, o tipo de roupa que eles usam não é boa para o deserto nem clima cálido, né? Especialmente esses chapéus, etc. Mas eles têm uma aparência de algo diferente, né? Essa aparência não deixa de ser um asset, né? Não deixa de ser um valor em uma sociedade de espetáculo. Ninguém está muito disposto ou interessado a dedicar tempo a entender o que é judaísmo, o que não é, suas nuances. Olha, isso daí parece algo diferente, é o judeu, né? Então, essa identificação pelo lado espetáculo. Não estou dizendo que os Lubavitch façam isso para dar um espetáculo, mas se transforma numa sociedade de espetáculo como a nossa, é um diferencial. E você vê isso mesmo em sites de judeus seculares, colocam desenho do judeu típico com clopeias e aquela roupa toda. Ou seja, porque senão como você desenha algo que é judeu? Coloca a menorá. Mesmo o Maguen David, a estrela de David, tem alguns séculos como símbolo judeu, né? Que sempre foi símbolo em muitas outras religiões, né? Inclusive na Índia, né? Tem milênios. O símbolo judeu realmente, por excelência, é a menorá. Eu diria o único símbolo judeu, né? Se você quer fazer outra coisa judaica, põe alguém com peias, né? Com a kippah, com aquela roupa aí. Bom, então temos a imagem do judeu. E tem outro elemento que eu acho que existe também, é num mundo em crise de identidade, de crise de autoridade que a gente vive hoje, pessoas que procuram algum tipo de referência que organiza a vida deles, né? A ortodoxia dá essa resposta. Eu não estou dizendo, não vou entrar no mérito se é boa ou ruim, não é o caso, né? Mas pessoas que procuram elementos estruturantes, que se sentem desestruturados, inseguros, né? Eu não estou dizendo que a pessoa que judeu que entra na ortodoxia se sente inseguro e desestruturado. A maioria das pessoas se sentem inseguras e desestruturadas. Algumas encontram resposta na religião, outros não, né? Porque parte, né, depressão, angústia, ansiedade são sintomas, são hoje epidêmicos no mundo moderno. Então, tem aí um atrativo. Voltando um pouco ao tema de fundo, quais são as respostas que um sociólogo pode dar, né? Eu diria o seguinte: primeiro, quem é judeu? Judeu é aquele que se define como judeu. Aí você diz, bom, mas veja bem, aí apareceu alguém na escola do meu filho, judeus por Jesus. Ele é judeu? Olha, ele é judeu por Jesus. Você pode não gostar. Eu participei de um programa onde a moça começou a me apresentar e dizer, porque temos problemas, por exemplo, certos grupos evangélicos agora usam kippah, usam toda uma simbologia judaica, né? Isso não é possível. Aí eu falo, peraí, não existe na religião direitos autorais. Tem um belíssimo livro de Martin Buber, chama Moisés, infelizmente não está em português, onde ele mostra que praticamente tudo que nós identificamos com o judaísmo foi retirado de outras civilizações. O que ele define, o que caracteriza o judaísmo é o nomadismo. E por onde ele passa, ele vai descobrindo algo de novo e vai absorvendo dentro da tradição. Ele argumenta, não sei se historicamente é certo ou não, mas não é relevante, que possivelmente a única coisa realmente original do judaísmo é o Shabbat, o dia de descanso para todo mundo, inclusive para os trabalhadores, para os servos, né? Mas, de resto, os elementos do judaísmo podem ser encontrados, né? Nós sabemos a influência enorme que teve Babilônia na tradição judaica, né? Em termos de festas e tudo, né? Isso hoje
é mais conhecido até do que um século atrás, quando Buber escreveu o livro dele. Se eu falo que é judeu é aquele que se define como judeu, muitos de vocês devem ficar nervosos nas cadeiras, né? Por as mais variadas razões, né? Inclusive porque mudou. Antes, gente, ninguém queria ser judeu. Não adianta, o problema não se colocava, né? Quem queria ser perseguido? Levanta a mão. Todo mundo baixava a mão, né? O judeu hoje virou um clube de prestígio, né? E os que estão dentro, como em todo clube, falam: peraí, essa turma não, essa aqui, peraí, né? Aguenta as pontas, né? Não me confunda, né? Entrar no clube é um problema, né? Então, cria um problema para as pessoas, que eu diria social, psicológico, ou até de classe, né? Mas a resposta sociológica é judeu. E quem se define como judeu? Você pode gostar ou não, é teu problema. E espero que você nunca use a força para impor a alguém a tua definição de judeu. A segunda coisa é, mas e aí? Pô, e aí você seja o judeu que você quer ser. Assim, a congregação judaica de Porto Alegre só entra judeus que têm pai, mãe, tataravô judeu e tem que estar com firma reconhecida. Bom, eles criaram uma organização que tem que ter tataravô judeu, e pai, e mãe, e tio e sobrinho. O vizinho de frente falou: não, eu vou criar a nova congregação judaica do Rio Grande do Sul, que só entra quem quer se definir como judeu. É a prática social que cria comunidades. E essas comunidades vão se organizando por afinidade. Não existe uma solução autoritária, a não ser que você seja a favor de soluções autoritárias. Tudo bem, eu não vou discutir, né? Mas, em princípio, a solução é de fato. Cada congregação organiza seu tipo de comunidade judaica e os critérios de entrada, como em qualquer outro clube, né? Eu vou lutar por meus critérios mais amplos, o outro vai ser critérios mais estreitos, né? E aí vem a segunda questão. E o que é o judaísmo? Tem um livro famoso, um grande filósofo alemão, sobre a essência do judaísmo, do grande rabino, perdão, a essência do judaísmo, o grande rabino de Berlim. Gente, a essência de qualquer coisa é a essência de uma cebola. Vocês procurem a essência da cebola, começa a descascar, descascar, e você vai descobrir que a tal essência da cebola são as camadas dela. Não, né? Em tudo na vida, a essência, ou você dá a alguém o poder de decidir o que é a essência de ser brasileiro, a essência de ser demócrata, a essência de ser de esquerda, a essência de ser cristão, qualquer coisa, né? Todas as tradições, grandes tradições culturais, em particular, como o judaísmo, a essência é o conjunto da obra. E quando cada um vai escolher, nesse conjunto, aqueles aspectos que lhe dizem mais respeito. Mas definir uma essência do judaísmo, que alguém defina, não. Mas tirando tudo isso, o que resta? Não, tirando tudo isso não resta nada. E se agora o Zeca Levinson e o Moisés Fuchs e a Charca e a Susana e começar a escrever o que é judaísmo, estão agregando a essência do judaísmo. Cada um vê o que ele acha importante e relevante como sendo o judaísmo, né? E esse judaísmo é curioso, né? Quando a gente fala Sigmund Freud, Albert Einstein, né? A obra deles, o essencial, embora alguém sempre pode procurar e esticar a corda, eram parte da modernidade, né? Agora, a gente procura laços e o fato que são judeus que aportaram enormemente à modernidade. E é bom que assim seja, né? Agora, se Freud escreve no livro sobre o monoteísmo que toda a necessidade de afirmação do judeu tem como ponto de partida um complexo de inferioridade, que eu acho que é verdadeiro historicamente, né?
Tudo bem, é também uma definição possível do que seja o judaísmo, né? Uma luta constante para superar o sentimento de inferioridade que a história nos colocou. É possível, é uma definição possível, como qualquer outra, vamos deixar claro, né? Haverá tanto judaísmo quanto judeus, e não somente quantos judeus irão modificando sua opinião durante a vida. Porque eu já tive muito judaísmo na minha vida. Olha, teria que pensar muito para começar, perderia a conta da quantidade de judaísmos que eu já vivi, né? E todos eles foram verdadeiros, ou alguém vai negar que foram verdadeiros, né? Que não foram sinceros, né? Que eu perdi o rumo, né? A modernidade começa com esse ato de perder o rumo, de você deixar de encontrar uma resposta dada por fora, né? Quando você começa a se revoltar contra os teus pais, né? Essa rebeldia que cria as grandes tradições do judaísmo e continuam a acreditar, a criar, né? Para mim, o judaísmo, e aí eu estou falando para finalizar e deixar um pouco de espaço, eu gostaria muito de ouvir vocês, né? Perguntas, questões, né? Eu acho que tratar o judaísmo e ser judeu como mundos fechados não fazem bem para a saúde. A não ser que alguém tenha, e todos nós temos, um lado autoritário, fanático, dogmático. A gente precisa de segurança. Esse é o drama da modernidade, né? Que a gente, por um lado, quer essa abertura, mas quer segurança. Isso é que produz tendências autoritárias, fascismo, nazismo, assim por diante, né? Ou seja, há uma tentação autoritária na vida de cada um a cada momento. Espera aí, até aí sim, mas não exagero. Não, tudo bem que meu filho, mas aguenta, a gente precisa de limites. E aí, esse limite, quando a gente vê o bispo usando tefilin, você, espera aí, aguenta. Aí o cara, espera aí, né? Mas quantas tradições judaicas a gente também não tirou de outros povos, né? Não é um mundo fechado. Agora, é um mundo que permanentemente nos questiona e nos produz insegurança. A primeira vez que eu vi um bispo com tefilin, eu confesso que me deu um mal-estar. Sendo sincero. É parte de nosso ser, de nossa segurança, saber que tefilin, né, ele é nossa companhia, a companhia em frente não pode nos copiar. Está imitando, temos direitos autorais, né? Só que não temos. E em algum lugar, eu diria mais, essas tendências sincréticas que a mim me incomodam, e pensando intelectualmente, eu acho que são muito boas. Emocionalmente, me incomoda. Intelectualmente, eu acho que tudo que vai no sentido de sincretismo é bom. É bom porque permite circular, reconhecer e respeitar tradições diferentes, não achar que as tradições são mundos fechados, que são sempre uma mentira. Nunca um mundo de uma religião fechada se apresenta como fechado, mas ficou copiando de todo mundo no caminho, né? Mas depois fechou o círculo e aqui não entra mais ninguém, né? E não é assim. Então, o sincretismo me irrita, me incomoda, mas intelectualmente entendo que é bom, né? E há muitas coisas da modernidade, dos tempos atuais, que estão além dos meus sentimentos formados mais 70 anos atrás. A gente não forma sentimento a cada dia, a cada hora, sentimentos básicos, sentimentos de mundo. Sentimentos perduram. A gente vai trabalhando eles, mas não dá para moldar tanto um ser humano, né? Quanto você pode moldar em uma vida? E o mundo vai correndo. E o ser humano vai lá, clicando, tentando usar o computador. Quando o meu neto pega o computador, e para ele é natural, não pensa. E eu estou o tempo todo pensando e esquecendo como se usa tal ou qual aplicativo, né? É da natureza dos tempos modernos produzir insegurança, porque as mudanças são muitas.
né? E os sentimentos é de fechamento frente a essa insegurança, né? E é compreensível. E exige diálogo, exige muito diálogo. Eu diria, só para fechar aqui e deixar espaço, alguém que está dizendo isso já tem uma certa idade, deixou já a juventude, está entrando na idade adulta, já, né? Eu diria o seguinte, pensando no tema identidade, eu diria o seguinte, a identidade é sempre uma camisa de força. Não tem como fugir que seja uma camisa de força. Mas uma camisa de força que a gente não pode viver sem ela. Ela nos dá referências, ângulos necessários. Porque como nós somos seres infinitos e omnipotentes, sempre somos seres parciais, né? Dentro de um ciclo de vida curto, onde a gente vai aprendendo. As identidades coletivas nos permitem mapear a realidade, nos inspirar, encontrar referências. E, ao mesmo tempo, por isso mesmo, são camisas de força, porque eles estreitam nosso ângulo, nossa perspectiva. Ao mesmo tempo, não podemos viver sem elas. E nessa dialética, usando uma palavra muito antiga, que hoje não se usa tanto, nessa relação constante entre identidade coletiva e indivíduo, que a gente vai procurando respostas que temos que ser conscientes serão sempre parciais e históricas, né? Relevantes para um momento determinado. Eu prefiro parar aqui e deixar algum espaço para o debate. Maravilha. Agradecendo só rapidinho, é óbvio, depois virão os comentários. Eu peço que todos sejam breves, pelo número de mãozinhas levantadas, que as perguntas sejam mais concisas e vamos dar vez a todo mundo e já dando obrigado e parabéns pela reflexão, pelas contradições e pelas perguntas e pelo diálogo que vai surgir agora. Ok, obrigado. Suzana, é contigo. Eu vou chamar o Reginaldo Ramos de Lima, que ele fez uma pergunta no chat há um tempo atrás. Reginaldo? Olá. Quer colocar a imagem, por favor? É que tá um pouco apagado aqui. Proponho passar para outro e depois a gente... Passa para outro e depois ele vai. Apareceu a imagem aqui. Obrigado. Eu fiz uma pergunta, eu sou descendente de cristãos novos de Pernambuco, talvez de Branca Dias. Pelo meu DNA mitocondrial, provavelmente todos os meus médicos são judeus. E aí eu coloco a pergunta, né, da questão da identidade judaica, né? Matrinarmente, descendo de judeus pernambucanos, mas cujos mestres são todos das Ashkenazim, pelo DNA mitocondrial. Sou ou não judeu? Tenho direito ou não à cidadania israelense? Provavelmente sou descendente de Branca Dias. Eu coloco essa questão para polemizar. A minha trajetória veio de Pernambuco, passa por Ceará, passa por Piauí, hoje eu moro em Brasília. A resposta é simples, a partir do que eu falei. Se você pergunta a mim, Bernardo Soros, para mim você é judeu? Sim. Você é judeu, ponto. Agora, o problema teu não é esse, Reginaldo. O teu problema é sociológico, não é de ordem emocional, intelectual ou ético. O teu problema é prático. Se você quer que o Estado de Israel te reconheça como judeu, aí não é comigo, eu não tenho representação do Estado de Israel. Aí você vai ter que falar com as autoridades, né? É um problema de autoridade, não é um problema de foro íntimo. Você, para mim, é judeu, ponto.
Agora, se você vai falar com um grupo ultra-ortodoxo, você vai ter problemas. Se você vai falar com um grupo reformista, imagino que eles serão mais abertos. Entendeu? O problema é institucional. Não é o que eu estou discutindo aqui. Para mim, o que eu estou falando é um nível emocional, intelectual, ético, né? Agora, sem dúvida, a resposta é positiva. Sim. Eu vou chamar o Yossi, por favor. Shalom a todos, uma boa noite a todos aí. Eu me chamo Yossi Nathan. Também sou um judeu novo também, sou nascido em Salvador, Bahia. Senhor Bernardo, é bom ter ouvido isso que o senhor falou agora aí. Peguei até por último já, né? Nas últimas já. É a questão sobre as comunidades, né? Quando eu comecei a minha busca, minha família toda, os ancestrais, Dona Joana, Dona Sebdala, Marcelo Carvalho, Celis, Marcelo Carvalho, e Cleide Marcelo Carvalho, primeira de Carvalho e Maciel. A questão é, quando comecei a caminhada, a dificuldade maior foi, como o senhor falou, será que existe uma nota fiscal, alguma coisa que identifique que ser judeu precisa, né, mostrar alguma documentação para comprovação, né, para poder fazer parte da comunidade? Hoje tem tido essa burocracia de adentrada em algumas comunidades. Hoje eu faço parte da Beit Yosef, uma comunidade aqui de Curitiba, hoje eu moro em Curitiba, e achei muito polêmico essa questão também, dificuldade de poder identificá-lo. Hoje eles querem documentos para poder adentrar na comunidade, comprovando a ancestralidade, baseando-se nas histórias antigas dos meus ancestrais, né? A pergunta é como fazer, né, com que essas comunidades possam ter essa visão. O senhor Terob falou agora aí com o rapaz aí sobre a ultra-ortodoxia ou a ortodoxia, como Rabad, Lubavitch, como os Massorti, né? Na verdade, é a comunidade reformista, que é mais um pouco liberal. Eu até encontrei uma dificuldade na reformista. A identidade, eu me aceitar como judeu, por minha família ser judia, não praticante de comunidade, né? Que muitos se afastaram das suas práticas religiosas. E hoje, eu encontrando na minha sociedade, achando toda a documentação, até nisso foi difícil de eu poder. Hoje, como é que eu poderia fazer hoje para poder estar em algumas certas comunidades judaicas, comprovando a minha judaicidade? Eu sei, infelizmente não é de minha alçada responder. Ou seja, eu tenho pavor de instituições, né, e uso despachantes. Se fosse o caso, aqui seria que despachante você pode encontrar que não serei eu. Eu acho, para sintetizar, sinceramente, acho que você tem a luta legítima, é boa, é chata para cacete, que você é um direito teu enfrentar da forma que você achar mais razoável, e da realidade das instituições serem clubes com barreiras. Eu não estou defendendo, eu venho da velha tradição mais libertária, mas não é o mundo atual que tem essa característica, né? E é uma luta cruel que você vai enfrentar, sobre a qual, infelizmente, não tenho muito o que eu, pessoalmente, te aconselhar, não sei. Se você acredita, luta. É uma luta, como qualquer outra, que vale a pena ser lutada. É do bem. Obrigado pela informação. Hélio, por favor. Hélio. Microfone. Oi, Hélio, pode abrir o microfone. Não está. Ele já está com o microfone aberto. Ele está com o microfone. Tem um problema, passa para o próximo. O Hélio está com o microfone aberto.
Sim, mas não está ouvindo. Deu um problema no som dele. Enquanto ele acerta. Troca, ele está pedindo para passar. Vou passar para outro. Alter Rajovski, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de ter um comentário sobre o racismo reverso dentro do judaísmo. Esse é um assunto que a cultura brasileira tem discutido muito ultimamente e me parece uma coisa interessante de abordar de um ponto de vista judaico. Eu queria o seu comentário para isso, por favor. Então, vou te dar, é um tema muito importante, é amplo demais para dar uma resposta que seria justa, né? O racismo reverso é algo que existe desde a velha antiguidade, né? Tem os debates de Filão da Alexandria ainda contra os grupos helênicos que diziam que os judeus eram misantropos, né? Depois, também os cristãos foram incluídos nesse grupo depois, dizendo que os judeus eram ateus, né? Porque todas as pessoas respeitavam os outros deuses. Os únicos que não respeitavam os outros deuses, primeiro eram os judeus e depois os cristãos. Negavam a existência. Tem coisa mais, entre aspas, racistas, né? Falta de respeito pelo outro que negar. Quando na antiguidade você chegava em uma cidade, a primeira coisa que você fazia é fazer uma oferta ao Deus local, né? Respeito, reconhecimento das crenças do outro, né? Mas, assim, a tradição judaica... Agora, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o maior risco que existe quando a gente estuda a história é o anacronismo. Ler tempos passados com os valores do presente, né? Todos os povos, inclusive as tribos, sempre se acharam melhor que as do vizinho, né? E de uma forma ou outra superior, né? Ou seja, a ideia de um local chauvinismo, né? De um sentimento que o nosso é melhor que o outro, permeia a história humana. Então, tem que entender isso. Inclusive, na Revolução Francesa, o debate sobre dar ou não direito aos judeus era sobre a misantropia dos judeus. E aqueles que defendiam dar direito aos judeus falavam: não, essas características vão mudar o dia que a gente integre eles na comunidade, eles vão ser normais como o resto, né? Então, tem isso. Há na tradição judaica elementos que hoje nós chamaríamos, para chamar de alguma forma, porque eu acho que os conceitos não podem ser usados para outros momentos da história que não era o caso ser aplicado. Elementos misantrópicos, eu acho que sim, existe, né? Como em toda tradição cultural, existe em maior ou menor medida, né? Qualquer comunidade, qualquer tribo, no sentido amplo da palavra. O que não significa o direito, que aí sim é antissemitismo, de reconhecer o direito do outro de manter tradições diferenciadas, né? Aí o outro pode viver isso como rejeição, sempre viveu isso como rejeição, né? É o problema das minorias, é o preço que você paga por ser minoria. Porque se todo mundo comesse kasher, não seria um problema comer kasher. O problema comer kasher é quando você é uma minoria e o resto não come kasher. Ainda o casamento dentro da comunidade, que é uma das coisas que é muito cobrada, eu acho um absurdo. Uma sociedade democrática, você casa com quem você quiser, né? E transformar isso em um problema, eu acho que tem um transfundo antissemita. Mas que há muitas vezes, em muitas atitudes, né? Agora, existe um terceiro elemento que também é importante, que
confundir o judeu com as características de classe social que o judaísmo adquiriu nas últimas décadas. Pelo menos setores do judaísmo que viraram classe média, classe alta, e que passaram a ter todos os tics e preconceitos sociais típicos de essa classe social no Brasil. Só que você identifica isso com o judeu porque você relaciona coisas que não têm nada a ver, né? Então, eu estou dando elementos para um debate que deveria ser aprofundado. Eu acho que o debate é correto, é duro, é desagradável, é incômodo, né? Tem um lado que pode levar quase um componente quase masoquista, de fato, que nós temos essa tendência, né? Mas nem por isso não é legítimo. Acho que é legítimo, sim, né? Mas que tem que tratar com muito cuidado. Em geral, eu acho que, na maior parte dos casos, o tal racismo reverso dos judeus, na maior parte dos casos, é antissemitismo, sim. Misturado com argumentos que são reais. Mas o que você vê na base é antissemitismo. Antissemitismo no sentido também, não daquele palavrão nazi, não, de preconceito frente ao diferente, né? A dificuldade de conviver com o diferente. Está na base da vida social sempre isso. Hélio, acho que agora o seu microfone veio, né? Isso. Boa noite a todos. Boa noite, Bernardo. Mais uma vez, muito bom estar te ouvindo com suas brilhantes reflexões. Eu, na verdade, eu não tenho duas perguntas. Eu vou fazer dois comentários e, se você puder comentar, eu acho que seria bom. O primeiro, quando você se apresentou como judeu brasileiro e uruguaio, eu senti falta da qualificação como sionista. Se você puder comentar isso. E o segundo, alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, você escreveu um livro junto com o Rabino Bonder, Judaísmo para o século XXI, e que, muito interessante, numa parte, você menciona que a juventude iria encontrar o seu caminho. Eu gostaria que o que você pensa hoje do que você escreveu naquela época? Obrigado. Bom, a primeira pergunta ou responde em forma sumária demais, quase dura demais, ou abro. Para mim é outra dimensão. O sionismo, para mim, parte de minha forma de ser judeu e minha forma. Para mim, judeu é essencial. O sionismo veio depois. Eu estudei no Heder para ser rabino e não havia muito elementos de ser judeu. Aliás, você pode ser judeu sionista, acionista, antisionista, mas é judeu, na minha perspectiva. Então, o sionismo é uma parte, na minha compreensão, do meu judaísmo. E nos tempos atuais, faz tempo que eu acredito que não tem, para mim, não tem sentido dizer que eu sou sionista. Eu me formei no sionismo, minha juventude. E o que era sionismo? A existência do Estado de Israel. O Estado de Israel existe. O que significa ser sionista? Ou fazer o que eu não estou disposto a fazer, e aí eu mudei, e vou explicar em que mudei, que é ir para Israel, que nenhuma das pessoas aqui presentes está em Israel, eu entendo, a maioria, pelo menos, está no Brasil, então ninguém aqui é sionista, porque o Estado de Israel existe e ninguém vai morar em Israel, né? Então, esse sionismo de minha juventude, ninguém aqui pratica, então aqui todo mundo não é sionista, né? Ou está falando de algo que não sei muito bem o que é. De defender o governo de Israel? De jeito nenhum. Se sionismo é defender as besteiras enormes que fazem os governos de Israel, realmente não sou sionista. Se sionismo significa defender o direito à existência do Estado de Israel, para mim é essencial, é existencial. Agora, como o sionismo passou a ser algo tão maltratado, tão utilizado por grupos, inclusive fascistas, né? Utilizado por antissemitas, né? Para criticar algo que não existe. Eu não vou entrar em sou sionista. Eu acho que não tem nada a ver com minha história pessoal. Eu não sei o que é ser sionista hoje. Você se identificar com quem? Com as pessoas que estão maltratando os palestinos em nome do sionismo?
com bandeiras de Israel e sionismo, maltrata palestino. Se isso é sionismo, não sou sionista. Né? Então, para mim, essa coisa de sionismo é um debate dessa forma errado, manipulado por todo mundo, antisionistas e sionistas, né? Para te empurrar para o apoio ao governo de Israel ou estar do lado palestino. Eu acho errado essa colocação. Para mim, a existência do Estado de Israel é essencial na minha vida. Se você quer chamar isso de sionista, antisionista, pós-sionista, como você quiser, para mim, está bom. Sobre a juventude. Judaísmo para o século XXI, o livro que você escreveu. Isso. Veja bem, o que existe na proposta é que venham novas gerações que renovem. Né? A história, Hélio, é lenta. Não adianta eu escrever um livro e na semana que vem aparecem jovens renovando o judaísmo. Eu tenho certeza que está acontecendo coisas. Algumas posso gostar. Eu estive sexta-feira em um Kabbalat Shabbat, Shomer HaTzair Abonim, tinha 60 pessoas, e eles estão tentando praticar um judaísmo renovado, que eu achei bonito e plural. Um fazia uma benção de um tipo e outro uma benção do outro, juntos, que na minha juventude teria sido impossível. Eu tenho certeza que a juventude está aí, que a vida vai continuar, que vai demorar, e mais que tudo, os eventos históricos são muito poderosos. Os ventos vão numa direção, vão em outra, que exigem respostas. Não é minha geração que vai dar, é isso que eu acredito. Né? E acreditar na juventude é um grito também de esperança. Né? Não há vida sem esperança. Acreditar que vai ter jovens que vão surgir e vão renovar. Aqui em Israel, nos Estados Unidos, né, vai surgir coisa boa e coisa ruim, como tem surgido também. Né? Tá bom, muito obrigado. Renato. Obrigado, Suzana. Dá para escutar aí? Tá ótimo, pode falar. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Bernardo, foi muito legal. Gostei demais da sua argumentação e eu me senti muito bem. Muito bem, porque sou antropólogo, trabalho com antropologia já faz muitos anos e trabalho com minorias até hoje, trabalho com populações indígenas aqui no Brasil, populações ciganas, populações quilombola, e essa questão da identidade sempre é uma questão muito forte, né? E nesses últimos, talvez, 30, 40 anos, tenho trabalhado com vários autores e que você, na sua colocação, eu vi eles espelhados, né? E eu vou só comentar dois deles que me parecem, três, que me parecem interessantes, que me ajudam a entender essa questão da identidade, né? Que eu acho que é uma questão fundamental e que também ajuda, inclusive, a entender esse fenômeno social que nós chamamos hoje com a categoria de Bnei Anusim, né? A ideia com as quais eu trabalho, e finalmente acredito que seriam interessantes, é com Durkheim, Emile Durkheim, a representação coletiva e toda a questão da representação coletiva. Outra ideia que é muito interessante, que tem um capítulo fabuloso no livro de Max Weber, chamado As Comunidades Étnicas, de 1922. É um livro assim bastante interessante, e Max Weber, na Alemanha, e outros, discutiu essas questões também com outros pensadores, como Walter Benjamin. Mas, mais recentemente, nos anos 60, um antropólogo norueguês chamado Fredrik Barth, ele discute essa questão da identidade e discute a questão da fronteira, né? E discute o tipo organizacional das identidades, como elas se organizam nas sociedades atuais. Eu acho que esse conceito e esse aparato teórico que ele utilizou serviu para várias ações concretas no mundo atuais, inclusive para reconhecimento, né, de algumas minorias, como algumas minorias no Japão,
algumas minorias ser reconhecidas pela sociedade, né? Na Finlândia, etc, etc, né? Isso, para mim, foi fundamental e eu acho que considero, né? E eu consegui ler a tua fala a partir também desses autores que me ajudaram bastante a compreender esses fenômenos de identidade que são fenômenos atuais desse tempo. Mas uma coisa eu fiquei assim bem instigado a te perguntar, né? Por que, né, essa ideia de judaísmo e ética, ou a relação da ética com o judaísmo, não seria bem um caminho a pensar, e eu fiquei realmente instigado a te perguntar isso, e queria mais uma vez agradecer as tuas palavras, que foram maravilhosas. Obrigado. A resposta será simplista. Bom, em primeiro lugar, um comercial, se você me permite fazer um comercial. Em 3 dias, eu vou colocar no ar, em versão eletrônica e gratuita, um livro sobre identidades. Eu vou pedir para o Moisés depois, que imagino que tem os e-mails das pessoas que participam, para fazer chegar o link do livro, ou pelo menos divulgar, né? Então, então vocês, em 3, 4 dias, vão ter um link para um livro que se chama Identidades e Crise da Democracia, mas o tema central é o tema da identidade, como se constrói, né? Agora, sobre a relação entre ética, eu vejo que o Hélio Koifman colocou a foto e caiu fora, porque o que eu vou responder tem algo a ver com a pergunta dele, mas não é relevante. Estou me relacionando a você, Renato. Por que eu acho que ética e ética... O Hélio voltou. Por que eu acho que ética e judaísmo é uma possível leitura, mas se você forçar, você cai fora do judaísmo? Porque a ética procura ser universal. E o judaísmo, enquanto identidade particular. Eu, porque sou judeu, traiciono minha ética e faço coisas a favor do Estado de Israel por causa de minha identidade judaica. Se eu não fosse judeu, possivelmente não teria a mesma relação que eu tenho com o Estado de Israel. E meus laços de solidariedade e de afinidade que me levam, de alguma forma, a dar a meu grupo, a defender meu grupo, mais do que eu defenderia outros, a proteger os meus, mais do que eu protegeria os outros. A ética é universal, a identidade sempre é particular. Se identidade, como os primeiros reformistas tentaram juntar, a resposta é simples. Então, o que você fica judeu? Então, fica com tua ética. O que você me vem com o judaísmo? Se a ética que procura e se define como universal, e, portanto, válida para todos, tudo bem. Você chegou à ética através do judaísmo. Agora, joga fora o judaísmo, agora fica com a ética. E o que aconteceu, inclusive, historicamente? Acontece que laços de identidade coletiva fazem que eu sinta mais, proteja mais os meus que os do vizinho. Tem um grande filósofo que eu gosto muito, Richard Rorty, que fala que valores básicos como solidariedade são fundamentais, mas nunca são universais. Você sente mais a dor de tua família que da família do vizinho. Você sente mais um drama na tua cidade que uma cidade distante. No teu país, que é um país que você nem sabe onde fica, né? Ou seja, é da condição humana que os laços de solidariedade sejam mais próximos àquilo que você vive com o próximo, subjetivamente, né? E, portanto, dizer que o judaísmo é uma ética, se você reduz a uma ética, não é mais judaísmo. Porque eu tenho, minha ética é também judaica, eu vou proteger o Estado de Israel além do que meus princípios éticos abstratos me levariam.
por uma questão de solidariedade, de preocupação com os meus, com o destino dos meus. Next. Yeah. Obrigado. Adolfo, por favor. A questão é o seguinte, há pouco tempo eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida. Há pouco tempo eu estive em São Paulo e visitei o bairro da Liberdade, tá? E lá eu vi muitos japoneses, tem restaurante japonês, e eles falam muito no Japão, etc. Eles têm uma cultura assim. Por que o japonês ele não é tão discutido como os judeus, né? Porque, afinal de contas, os japoneses eles invadiram a China há pouco tempo, né? Por exemplo, mataram, milhões de chineses, e os japoneses têm a sua cultura, vão para o Japão e voltam, e tem aquela... Mas ninguém fala do japonês, né? Por que é sempre o judeu? E eu queria saber, não sei se dá para ver agora, essa diferença entre os judeus e os japoneses, porque, inclusive, os japoneses eles têm uma tradição, por exemplo, muito grande, eles têm a sua cultura muito forte, né? Isso é que eu, por exemplo, percebo, né? E ninguém fala do japonês, né? Que matou opção de pessoas, invadiu, e fala do judeu, que é um país, por exemplo, pequeno, né? Israel é um país pequeno, isso. É um país pequenininho, né? Um povo que vive essa contradição com o povo palestino, porque é um país pequeno, porque Israel é tão pequeno, porque se der certas margens, ele vai, por exemplo, desaparecer, né? Para o segundo mundo moderno, que é muito volátil, que é tudo que se muda, né? que por exemplo, muda muito. Então, eu queria pôr essa discussão, se for difícil, fica para outro dia, sobre a questão dos japoneses. O tema é relevante, a centralidade do judeu no mundo ocidental. Na Coreia se discute mais japonês que judeu, ou seja, eles há uma tradição, né, que é mais próxima. Então, a relação entre judaísmo e cultura cristã, porque tem que dar nome aos bois, né? Brasil é uma cultura cristã, né? Maioria católica, já tem muito evangélico, e a relação entre judaísmo e cristianismo é uma relação muito complexa. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando os cristãos eram levados no circo romano, né, para ser comidos pelos leões, os judeus viam isso como castigo dos deuses, né? E os judeus, quando foram derrotados primeiro por Vespasiano e depois por Adriano, era visto pelos cristãos como castigo dos deuses. São duas religiões irmãs, ou não sei qual é a relação. Eu diria que mais do que irmãs tem um componente muito complexa a relação. Uma relação que salvou o judaísmo, né? Há um componente, eu diria, quase incestuoso na relação, né? Graças a isso o judaísmo sobreviveu. Os cristãos converteram todos os povos que eles conquistaram. Eles não perseguiram, mataram, em alguns casos até obrigaram a se converter. Mas os judeus sobreviveram porque em algum lugar, sempre conseguiram algum espaço em algum reino cristão. Algum pedaço, alguma parte ficou depois no mundo árabe, muçulmano. Mas é uma relação muito complexa, a relação entre o judaísmo e o cristianismo, que, se vocês quiserem, daqui a 6 meses, no ano que vem, a gente entra. E mais complexo ainda, Adolfo, que não vou entrar porque está além do razoável e da hora da noite, o lugar de Israel no imaginário político do mundo, né? É um tema interessantíssimo, merece ser discutido, né? Imaginário muito forte. Mas
não daria o tempo. E tem mais algumas pessoas que eu gostaria de falar alguma coisa que eu acho importante que todo mundo fale antes de terminar. Obrigado. Raia, querida. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Eu queria começar dizendo que você é bastante polêmico, e você sabe que é mesmo, né? Eu anseio todos os anos a sua mensagem de Pêssar que você envia. Eu sempre fico esperando, sabe que sempre vem renovado. Mas o que eu queria perguntar já foi praticamente perguntado, mas eu tenho um pedacinho ainda. Eu queria saber sobre sionismo, que você pensava, você já falou, e você falou que, à medida que você vê um palestino sendo machucado, você deixa de ser sionista. Aí eu quero te perguntar, como você acha que Israel sobreviveu? Não, desculpe te interromper, porque é importante o que eu falo e o que não falo. Eu não falo que deixo de ser sionista, eu deixo de me identificar com essa pessoa que bate no palestino e se diz sionista. Eu não falei que eu deixo de ser sionista. Eu deixo de me identificar com esse sionismo dessa pessoa que faz o que faz. O meu sionismo não muda. Eu não deixo de ser sionista. Eu não falei isso só para os autos do processo. Bernardo, me define o que são tendências sincréticas em relação ao judaísmo. Como você vê as tendências sincréticas? O sincretismo existe até na sinagoga Lubavitch, quando eles estão fazendo manguinot, músicas, que eles, na verdade, estão copiando de grupos zen budistas. E estão mantendo e absorvendo ritmos, né, musicais, por exemplo, né, que vêm de mantras. O tempo todo a gente está absorvendo, né, elementos de outras tradições. E o maior, já voltando a um tema que parece que a turma gosta, que é Israel e sionismo, não tem maior sincretismo que o sionismo. O sionismo é um movimento nacionalista secular que absorve do nacionalismo do século XIX a ideia do Estado nacional como existência normal de um povo. O sionismo é puro sincretismo, né? É puro sincretismo. Então, a história judaica, toda a história, mas, claro, não é judaica. O cristianismo nem se fala. Qualquer história, né? A ideia de que as histórias são fechadas é uma bobagem narcisista dos povos, né? Mas as histórias sempre são abertas. O sionismo, não conheço na história judaica algo mais sincrético que o sionismo, né? Mas é importante, né? Não, pois é, e não é coisa secundária. É importante. Ok, era só isso. Obrigada, Bernardo. Joelson. Boa noite. Eu gostaria que você se definisse como é que você é judeu? Como é que você se sente judeu? Olha, então, eu me deito e você vira meu analista, né? Ou vice-versa, ou seja, com todo carinho, ou seja, de que você está falando? Qual é o sentimento que eu tenho a que horas do dia? De que você está falando realmente? Para responder. Então, qual o sentimento seu como judeu? Como se sente judeu? Olha, para dar uma resposta. Você criticou o judaísmo religioso? Não critiquei, não. Você fez. Eu não critico. Vamos lá, só para entender o que eu disse e para não ser mal entendido. Eu não critico nada. Eu acho que são todas respostas históricas válidas, porque não há uma resposta certa. Quem critica, se eu fosse criticar, eu diria: gente, eu tenho um peixe novo para vender você. O peixe se chama judaísmo Soros. Esqueçam os outros peixes, que o meu peixe é melhor. Eu não tenho peixe nenhum para vender.
Eu estou simplesmente tentando me entender e entender os outros, entender minha vida. E entender que sempre vai surgir resposta na religião, no nacionalismo, no internacionalismo, qualquer um que no humanismo, que são todas respostas válidas na medida que satisfazem cada indivíduo, que não há resposta. Portanto, não posso criticar, porque estaria supondo que existe a resposta certa. Eu sempre tentando entender por que cada resposta, quando aparece na história, mostra seus alcances e limites, inclusive porque a história vai mudando e cria novos desafios, né? Então, você tem hoje o eco-kasher, né? Um movimento forte nos Estados Unidos, eco-kosher, né? E isso não existia 50 anos atrás. E para muitas, existe um feminismo judaico muito importante hoje, muito, que é novo para mim, para a minha geração. E é bom, é muito bom. Não é por isso que o judaísmo continua há tantos anos, que ninguém consegue? Não, essa coisa, isso é Bobermeister. Eu sei a história da vovó, né? Ou seja, o judaísmo está aí porque está aí, e tantos povos estão aí há muito tempo. Essa coisa de... outro dia passei uma sorveteria desde 2008, né? Já está aí, sobreviveu. Hoje, no mundo de hoje, símbolo de prestígio ter muito tempo de existência. A China tem 5.000 anos, é muito mais antiga que a tradição da China. O Japão também. Existe porque existe. Aquela coisa de eternidade, que a gente também considera isso um símbolo de prestígio. No mundo moderno, tudo que dura tem prestígio, né? Porque tudo desaparece rapidamente. Eu não acho que é por isso que sobrevive. Sobrevive por várias razões em cada momento histórico diferente. E hoje também sobrevive por coisas que a gente não queria que existissem, como foi o nazismo, Hitler. Em algum lugar retroalimentou o judaísmo, sim. Infelizmente, teve também esse efeito, a um custo de vidas enorme. Todas essas coisas, não há uma única razão. Por que existimos 2.000 anos, 3.000 anos, na verdade, embora o judaísmo mudou muito, porque existimos 3.000 anos, depende quando e como. Entre outras coisas, sobrevivemos porque nem os muçulmanos, nem os cristãos nos eliminaram, poderiam ter nos eliminado. Também existimos porque o outro lado, apesar de toda a sacanagem, também tem um lado generoso, entre aspas. A palavra generoso não é boa, retiro ela, né? É a história humana que tem vários fatores. Queria outra vez buscar qual é a essência da sobrevivência do judaísmo. Não há. Foi mudando durante as épocas. E, às vezes, coisas ruins aconteceram, muitas, né? E chegamos aos tempos de hoje. Agora, o judaísmo vai sobreviver à crise climática? Eu não sei. E vai sobreviver um meteorito? Duvido. Se o meteorito cair na Terra, eu acho que o judaísmo não sobrevive. Se a água subir 8 metros, o judaísmo não sobrevive. Né? Então, eu acho que temos que não exagerar em nosso narcisismo. Embora é bom um pouco o narcisismo, porque ninguém é de ferro e massagem do ego todo mundo precisa. Né? Zeca. Oi, Zeca, pode falar. Bernardo, eu queria voltar a um ponto lá do teu início, que já foi falado aqui da tua belíssima palestra, belíssima, mas que eu ainda continuo em dúvida. Você arrasou com a ética judia e disse que o que era válido era mitzvot, porque mitzvah era a ordem de Deus, palavras textuais tuas. Acontece que a ética e a mitzvah, de uma certa maneira, eles se misturam. Existe a ética que é baseada em muitas mitzvot. A mitzvah, nem eu sei, não sei se alguém conhece, todas as 613 mitzvot. E precisa acreditar que Deus mandou. Deus mandou através de quem? Quem mandou isso? Enquanto que a ética não. A ética é feita pelo povo, existe pelo povo, e é uma ética que vai passando de geração em geração. Então, acho que também não pode se acabar com a ética devido a uma coisa que é banal e é genética, é o instinto de conservação. Eu não vou acreditar na ética judia, porque se tem algum problema contra os palestinos,
eu vou ferir a minha ética judia para defender os judeus. É lógico, o instinto de conservação está acima de qualquer coisa, como qualquer instinto. O que é instintivo, você não regula pela razão, você regula somente por isso. Então, a ética é o respeito. A ética judia, para mim, é o respeito. O judeu, para mim, é baseado na ética. Tanto é que tem o Pirkei Avot, Shulchan Aruch e tudo mais, são coisas escritas e fala em ética, fala no modo vivente do judeu, que se mistura com mitzvot. E desculpa eu fazer uma outra pergunta, se puder aguardar depois, queria que você repetisse o seu conceito sobre a misantropia do judaísmo. Eu não sei bem o que é misantropia, que eu também não entendi isso. Parabéns de novo e obrigado. Rapidamente, só para tentar esclarecer, eu entendo que em um prazo curto e mesmo com essa distância do virtual e a necessidade de sintetizar muito, eu volto a insistir, no judaísmo pode-se procurar e vai-se encontrar componentes de ética muito profundos. Eu mencionei, em particular, os profetas. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que dentro da visão da tradição judaica rabínica, a mitzvah é definida como uma ordem de Deus. E você a cumpre. A ética é um conceito, inclusive, que não é alheio. Né? Tem um livro muito bom sobre Atenas e Jerusalém. São tradições diferentes. Né? Ou seja, como foi vivido o judaísmo até os tempos modernos, a mitzvah você cumpria porque é uma mitzvah, é uma ordem divina. Né? Não, e ninguém discutia a ética na yeshiva. Desculpe, então não é vontade própria, não. Eu estou obedecendo a uma ordem. A minha vontade seria a ética, seria aquilo que eu quero. Não, tua vontade... eu sou obrigado a obedecer a Deus. Não. Você está sendo anacrônico. E naquela época, a ideia do indivíduo não existia. A ideia de eu, o que eu penso e eu acredito, isso você transformar no que chamamos de apicoires, uma pessoa influenciada pela filosofia grega. Você já ficava à margem do grupo. Né? Você é influenciado pela filosofia grega. Né? A ideia de epicoires é de epicuriano. Né? A ideia de que você, como indivíduo, tem direito a definir o que é certo e errado, de pensar a partir de tua razão, não é parte do pacote da tradição judaica. Quando chega a modernidade, o Zeca Levinson, que agora passou a ser o Zeca, e eu também existo, começa a conversar com essa tradição e descobre nessa tradição elementos de ética, né, que são relevantes para ele. E, obviamente, pode ser, cada um pode retirar da tradição judaica uma ética. E aí você, voltando à pergunta, que já não esqueço o nome, que os nomes estão aqui circulando, sobre meu judaísmo, né? Me lembro, não estou vendo a foto que fez a pergunta, então não me lembro o nome. Foi o Joelson, né? Não, Carlos. Quem levantou a mão? Foi o Joelson, né? Joelson. Então, meu judaísmo, hoje, depois de um círculo de vida, então vai mudar, de repente, se eu viver alguns anos mais, é uma ética que tem mais que ver com a história judaica que com os livros sagrados. Né? Eu não me sinto nem bem, não é meu problema hoje procurar uma ética na Torá, na Bíblia. Não. A minha ética judaica, quando eu penso o que foi minha vida e qual é o meu sentimento mais profundo de ser judeu, não tem nada a ver com as fontes bíblicas, nada a ver. Tem que ver com as fontes da vivência de ser judeu na diáspora, de eu ser uma criança e ser maltratado por ser judeu, de, a partir daí, entender que eu tenho que respeitar a dignidade humana de qualquer pessoa, né? Aí surgiu valores humanistas na época, sionistas, socialistas, internacionalistas e humanistas. Aquela mistura fina que foi possível 60 anos atrás. Né? Então, o meu judaísmo hoje, quando eu penso, tem que ver com vivência. Mas não estou dizendo que é válido.
para outras pessoas, é meu judaísmo, né? Que tem que ver o que eu aprendi. Por que eu me sinto mal quando o judeu maltrata um palestino? Porque eu me sinto, como judeu diaspórico, me identifico com a situação do palestino. Também, obviamente, já concordamos também com o Estado de Israel e o direito a se defender. Mas, como judeu, também me sinto particularmente mal que um judeu maltrata outro ser humano. Palestino ou não, irrelevante. Eu não tenho nenhuma identidade palestina. Para mim, é um ser humano que está sendo maltratado por judeus com os quais eu me identifico e por isso que eu defendo. Essas contradições são contradições da vida. A vida é contraditória, tem demandas diferentes. Não adianta querer fechar o círculo e acreditar que você tem a segurança desse círculo fechado. Não, ética judaica, não funciona assim. São várias forças que compõem a gente, né? E nesse sentido, volto a insistir, dá para procurar elementos de ética no judaísmo? Sim. Dá para encontrar no judaísmo democracia? Não. Dá para encontrar no judaísmo liberdade de opinião, liberdade de organização? Não. São valores que vêm de outra tradição. E a gente está juntando tradições. E entender que estamos juntando, que não há nada errado, é humano e é bom. E é nossa sorte de viver em tempos que nos permitem procurar relacionar coisas diferentes. E cada um procura coisas diferentes. E não há uma única resposta. Portanto, eu não critiquei nenhuma das respostas, porque são todas respostas possíveis. Obrigado. Yarley, por favor. Por favor, a imagem. Boa noite. Me ouvem? Sim. Sim, Me pode ouvem? falar. Sim, pode falar. A minha dúvida é que, diante dessa modernidade que o professor disse, a modernidade, hoje no século XX você tem o espaço virtual que altera também essa questão das nossas identidades. Como a religião institucional judaica ela se fortalece nesse novo momento com essa exigência identitária, e se a religião cultural judaica ela vai suprir as necessidades religiosas particulares, como, por exemplo, produtos culturais, né? Que às vezes o Bernard ele usa essa questão da estética judaica, né? Da compra e venda, em alguns dos livros dele. Essa seria a minha dúvida. A pergunta é boa, para ser sincero, não consigo responder. Eu não sei o que vem. O mundo que vem pela frente, esse mundo virtual, eu vou fazer uma caricatura, mas que no fundo acredito nela. Daqui a 50, 80 anos, você vai no supermercado e vai comprar um microchip, a experiência racídica, vai colocar aqui na cabeça e vai ficar meia hora na experiência racídica, e depois vai pegar a experiência zen e vai pôr em outro microchip. Eu acho que o mundo do futuro é tão distante daquilo que ainda a gente vive, mas estamos indo nessa direção, que muito de nossa discussão, como estamos condenados como seres históricos, é local, é aqui, agora, é o que temos. Agora, o que vem pela frente, eu acho que vai ser algo fundamentalmente diferente daquilo que nós vivemos, e ainda estamos na transição, né, do que vamos viver, né? Mas, no caso, a religião institucional, ela fica ainda? Essa não é meu negócio, Yarley. Não me dedico, esse não é meu produto. Ou seja, eu imagino que sim, vai produzir microchip, vai ser um centro de produção de microchip religioso. Entendeu? Cada igreja, cada sinagoga vai estar produzindo cada vez microchips mais avançados. Não sei, eu imagino que vai ser isso. Miriam, por favor. Obrigada. Temos um nome. Desliga o microfone. Liga o microfone. Miriam, por favor. Miriam Danovski. É só abrir o microfone, por favor. Eu estou falando no tablet da Miriam. Eu sou Efim Schluger.
do Rio de Janeiro. E parabenizo o Bernardo por uma palestra muitíssimo interessante, e eu gostaria de levantar 2 comentários. Na tradição da minha família, nós somos judeus seculares, e o nosso judaísmo é cultural. Nós nunca fomos muito religiosos, apesar de que o avô tinha a intenção de fazer aliá em 1915, morando na Sibéria. Ele comprou uma gleba na Palestina e ia se mudar com mais 10 companheiros da comunidade de Chitá, na Sibéria. Bom, dito isso, eu queria fazer um fast forward e dizer que, na época stalinista, na União Soviética, o judeu era um grande problema para a liderança soviética. Eles queriam, na verdade, transformar todas as populações em homo-soviéticos. E os judeus eram os mais difíceis de enquadrar naquela categoria. E os judeus eram sempre muito independentes, pensadores autônomos, e não se conformavam à rigidez que o aparelho estatal mandava em todos os povos que viviam sob o sistema soviético. Tanto é que chegou um momento em que cada nação distinta dos russos tinha que ter sua própria terra. Os armênios tinham que ter sua República Armênia, os georgianos a Geórgia, e os judeus, o Stalin mandou para uma área desértica chamada Biribidjan, na década de 30, antes do Estado de Israel ter sido criado, e não deu certo, porque, na verdade, o judeu... Meu caro, desculpa, para mim está ficando um pouco tarde, pediria para sintetizar, porque essa parte histórica é muito interessante. É o seguinte, que para nós, na verdade, essa identidade ela foi mutante, ou seja, nós saímos de uma situação para outra, e ser judeu, na verdade, era a única constante na nossa vida. Então, eu queria te dizer o seguinte, que talvez a sua palestra aborda a questão de que nós estamos numa era líquida, como diria Bauman, em que as coisas não são muito sólidas, elas são, na verdade, muito gelatinosas e difícil de definir. Mas eu digo o seguinte, que é uma identidade muito forte, e é difícil até qualificá-la. Uma vez eu perguntei a um sociólogo japonês que trabalhava conosco ali no Banco Mundial o que eles achavam dos judeus. Ele disse uma coisa fantástica, que eu nunca tinha ouvido de ninguém mais. Ele disse que o grande desafio dos judeus é que eles viraram um parâmetro da humanidade. E você ser parâmetro da humanidade é uma dificuldade muito grande. Você se manter com parâmetro. Desculpa, só para... Eu estou ficando cansado, hoje eu trabalho por 10 anos. Eu não acho que somos parâmetros de coisa nenhuma, é coisa japonesa que não entende o que é Ocidente, como todos os orientais não têm a mínima ideia. Como diz um amigo meu que tem um alto cargo no governo chinês, olha, essa coisa de judeu, cristão, muçulmano, para nós é a mesma coisa, vocês acreditam que o mundo foi criado por alguém, para nós o mundo sempre existiu, vocês têm problemas falsos. Olha, desculpa, porque estou um pouco cansado, não acho que a gente é parâmetro de coisa nenhuma. E como já disse Albert Einstein tem uma belíssima conferência, acho em 1929, ele diz o seguinte: os judeus realmente, durante os últimos 2000 anos, tiveram um lugar privilegiado em termos de valores e de condutas. E isso só foi possível porque não tinham Estado. O dia que tiverem um Estado, vai ser igual que os outros povos, vão fazer a mesma coisa que faz Albert Einstein. É uma belíssima conferência dele. Era uma pessoa inteligente, né? Eu acredito. E entendia mais de judeus que esse japonês. Então, o que eu acho é isso. Eu acho que judeus somos o que somos, não exageremos. Não, eu acho que esses exageros, né? O judeu não é parâmetro de coisa nenhuma. Tem um livro muito bom sobre minorias. Tem uma minoria na Ásia, que são os zoroastristas,
que tiveram um papel idêntico na Ásia que os judeus tiveram no Ocidente. Depois eu vou passar para você O Século dos Judeus, se chama o livro em inglês, e onde mostra que os grandes Tatar, o grande maestro de música que esteve em Israel, inclusive Zuman, esqueci, estou ficando cansado. Não importa, ou seja, os judeus tiveram o papel que tiveram porque ficaram no lugar que ficaram durante tanto tempo na história, né? Um lugar de minoria. Por que na União Soviética os judeus ocuparam tanto lugar? Graças à União Soviética. A União Soviética eliminou as classes dominantes, onde os judeus não tinham nenhum lugar, porque eram marginalizados, abriram espaço, e aí realmente os judeus que tinham um nível cultural acima do grande parte do povo russo, né, que era camponês, aproveitaram bem para ocupar posições e ascenderam rapidamente, né, na União Soviética. Não foi por nenhum mérito intrínseco, nenhum elemento genético. São processos sociológicos, né, que permitem explicar situações históricas diferentes, né? Então, eu acho que temos que ter certo cuidado com certas generalizações e que não acredito que sejam boas, nem intelectualmente, nem em termos de imagem de nós mesmos, né? Acho pouco éticas, inclusive, se a gente não tomar cuidado. Vem cá, Bernardo. Não, peraí, Saia, só um instantinho. Eu queria só dar a palavra para o André, que é a primeira vez que vai falar. Não dá para ter repetição, inclusive pelo próprio pedido do Bernardo. Nós já estamos com mais de 2 horas de palestra, e o André faria a última pergunta, e depois eu dou a palavra para o Bernardo para as suas últimas considerações e volto para anunciar o nosso próximo convidado. Então, André, que me desculpem os outros, encerramos com o André pelo adiantado da hora, pelo próprio pedido do nosso querido palestrante, pelo nosso querido Bernardo. Ok? Então, André... Você... Obrigado. Parabéns pela palestra. Bernardo, eu gostaria de perguntar se hoje, com todas essas informações que nós temos, o mundo tem essa troca de informações e todo mundo tem a possibilidade de conhecer mais o judaísmo, e também com todo o avanço do Estado de Israel e várias coisas que Israel está exportando de saúde, de tecnologia, coisas muito bacanas para todo mundo. Se nossa posição hoje de judeus no mundo está melhorando ou piorando, mais ou menos antissemitismo, o que você vê para o nosso futuro? Obrigado. Então, vamos lá. São perguntas muito boas, mas cada um exige uma palestra, né? Ou seja, o antissemitismo tem pouco a ver com os judeus, e mesmo com o Estado de Israel. Antissemitismo tem, em geral, a ver com regimes autoritários, nacionalistas xenófobos, que procuram bodes expiatórios para os problemas do país, né? Ou seja, se você está preocupado com o antissemitismo, mais que tudo tem que estar preocupado com a democracia, porque em regimes democráticos não houve perseguições relevantes, né? O governo nunca perseguiu os judeus, teria que procurar muito para encontrar um caso, né? Judeus foram mortos nos tempos modernos por regimes autoritários. E hoje, se você está preocupado com o antissemitismo, tem que estar preocupado com tendências autoritárias, em primeiro lugar, no Brasil e no resto do mundo onde há judeus. Porque se vierem regimes autoritários e eles vão precisar, em algum momento, um bode expiatório, um dos candidatos seremos nós. Com Israel, sem Israel, né? Então, as tecnologias é business, gente. A coisa minha mãe, quando eu era pequeno, sempre procurava os prêmios Nobel, se ver os judeus, e dizia: olha, Baruch, meu nome é verdadeiro, cá entre nós. Bernardo é meu nome clandestino. Meu nome real, de criança, é Baruch, né?
Então, eu sou Bernardo, eu sou André Bernardo Cota. Pois é. Então, meu nome é Borgo. Olha que a gente está fazendo. Sabin fez a vacina contra a polio. A ideia é que a gente justifica a nossa existência por nossa contribuição, né? Não funciona assim. Mas porque que Israel faz tecnologia é bom, mas não tem nada a ver com o judaísmo. É puro business. Não tem nada. A tecnologia, o Waze é uma belíssima invenção. E o cara ficou bilionário. Não sei se foi uma contribuição ao judaísmo, foi uma contribuição ao trânsito, né? Então, eu acho que a gente tem essa tendência autojustificatória, e agora Israel, mas também está fazendo muitas armas que vão matar muita gente. Se quiser enfatizar isso, também pode. Ou seja, não adianta se mentir a si mesmo, né? Sobre que somos um povo como qualquer outro, como Israel, quer dizer, não nós como judeus, é mais complexo, né? A diáspora é outra coisa. Vamos dizer, a pergunta sobre sionismo, se alguém me perguntar novamente o sionismo, eu diria o seguinte: o que mudou meu sionismo em relação à minha infância? Mudou o reconhecimento da importância da diáspora e da experiência diaspórica no meu judaísmo. Porque uma das coisas que eu morei 5 anos em Israel, que eu descobri, que o israelense nativo não tinha essa experiência diaspórica. O judaísmo dele, obviamente, tão judeu quanto qualquer outro, era diferente do meu. Como judaísmo diaspórico. Então, se a pergunta que tipo de judaísmo você diria, é diaspórico. E, embora eu escrevi já livros, artigos sobre judaísmo cultural, hoje eu não escreveria. Mas o judaísmo é também cultural, mas mais que tudo é histórico. Está enraizado nas aprendizagens éticas de uma história particular. Essa seria, é muito longa a frase, mas a forma mais próxima a definir o judaísmo hoje, né? Então, eu sei que é complexo, mas me desculpem se eu for chato e dar uma de professor a essa hora da noite. Pessoas que, ademais, têm tanta experiência de vida ou mais do que eu. Gente, vai devagar. Não procurem fórmulas simples que resolvem, né? Tudo bem, a gente precisa, de vez em quando, né? Não enche o saco. O Bernardo está exagerando, né? Já está ficando complicado demais, gente. Espera aí. Vamos simplificar essa porcaria aí. Bom, afinal de contas, se o que o Bernardo falou não entra no Twitter, não está certo, está errado, né? Então, temos um problema com a fala do Bernardo. Mas, realmente, não procurem fórmulas simplistas, e claras e definitivas. É contraditório, que não significa que não procuremos dar sentido, explicar. Mas, hoje, uma definição de judaísmo puramente intelectual não me satisfaz. No judaísmo mais profundo é uma emoção. E como toda emoção, não dá para pôr em palavras. O que eu faço como judaísmo? Mas qual é o teu judaísmo? É uma emoção, gente. E cada um transforma essa emoção em palavras diferentes. E um cara genial aqui dentro vai transformar uma música. O judaísmo dele conseguiu transformar uma música, né? Outro vai transformar uma poesia. E sei lá. Então, é isto que eu gostaria de transmitir, se alguma mensagem eu posso deixar, e nesse sentido, não procuremos simplificar demais. Ademais, porque vou falar de uma coisa que é contraditória com tudo que eu disse. Vocês deixam de ser judeus, né? Um bom judeu nunca está de acordo consigo mesmo. E, portanto, também com outro. Então, se você procura uma solução que fecha, deixou de ser judeu em algum lugar, né? E eu estou reconhecendo que o que eu estou dizendo já é uma definição de judeu tão possível como qualquer outra. Gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E fique até a próxima. Tá? E desculpem que essa hora da noite eu realmente acordei cedo, trabalhei o dia todo. E quando fico cansado como qualquer outro ser humano aí que... Bernardo, eu queria te agradecer em nome do nosso grupo, do Segundas Intenções. Fica conosco mais meio minuto. Palmas já foram dadas. Muito obrigado pela reflexão. E até as próximas. E vamos combinar que tem muito papo ainda pela frente. Eu já aviso que no nosso próximo Segundas Intenções vai tratar do tema Israel
e a Guerra dos 6 Dias, uma vitória relâmpago que, entre os dias 5 e 11 de junho, há 55 anos atrás, surpreendeu seus inimigos e o mundo. Mas libertar Jerusalém não fazia parte do plano. Para vencer exércitos numérica e tecnologicamente superiores, Israel utilizou armas modernas e antigas de forma criativa e inesperada. E quem vai nos contar essas e outras passagens históricas da Guerra dos 6 Dias é o jornalista e pesquisador José Reutberg, formado em Filosofia do Ensino sobre o Holocausto pelo Yad Vashem, em Israel. Não percam, dia 30 de maio, mais detalhes sobre a Guerra dos 6 Dias. Por hoje, fiquemos todos em paz e até o dia 30. E mais obrigado, mais uma vez, muito obrigado, Bernardo, por essa palestra e essa reflexão.